Será que existe uma palavra que pode tirar a vida de alguém? Será que existe uma palavra que pode salvar a vida de alguém? Você já parou para pensar sobre isso? Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais, então acompanhe esse vídeo, esteja conosco e vem com a gente. As palavras, elas têm poder para fazer determinadas coisas. Elas, por exemplo, podem alegrar a vida de alguém, como também pode machucar ou levar a tristeza no coração de outras pessoas. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai além. Ele diz que as palavras, elas também podem trazer ou tirar a vida de alguém, trazer a morte. Olha só o que ele diz no capítulo 7, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz: o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. É uma frase um pouco forte de se ouvir, ela traz um impacto quando nós meditamos e refletimos sobre ela. Ela diz que os mandamentos de Deus, ou faça isso, não faça aquilo, viva dessa forma, não viva daquela maneira, elas não fazem o que nós imaginamos que elas fariam. Os mandamentos não são capazes de nos libertar ou dar vida. A lei de Deus, o mandamento de Deus, mata e condena. Exatamente o que parecia ser o remédio acaba sendo veneno, e aquilo que deveria curar o pecado acaba, na verdade, só piorando os sintomas. A pergunta que nós fazemos: será que o problema está na lei de Deus e nos seus mandamentos? O apóstolo Paulo, quando continua nesse texto, ele diz assim: assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. O problema, como então diz o apóstolo Paulo, não está na lei e nos mandamentos, mas sim está no coração humano pecador. Como seres humanos, como pecadores, temos a impressão que nós temos a capacidade de cumprir os mandamentos, um padrão a ser mantido, um estilo de vida. No entanto, por mais que a gente se esforce a cumprir essas leis ou seguir um padrão ou um estilo de vida, todos os dias ou frequentemente ouço palavras de lei quando eu me lembro que eu não fui o melhor pai hoje, o melhor marido. Ouço palavras de lei quando o meu chefe me apresenta demandas para me esforçar mais, para trazer mais resultados, para ser melhor, mais efetivo. Ouço palavras de lei quando alguém, algum amigo antigo, alguém do meu relacionamento diz: olha, só depende de você só precisa se esforçar um pouco mais. Nós vemos palavras de lei quando pegamos o nosso celular, abrimos o Stories do Instagram e percebemos que a nossa vida ela não é tão perfeita, tão certinha assim como é compartilhada nas redes sociais. Percebam, a lei, a voz da lei está em todos os lugares, e eu digo que é uma linguagem que tanto eu como você nós compreendemos facilmente. Ou seja, faça mais, faça melhor, não erre. E uma vez que reconhecemos essa linguagem, nós começamos a achar que é a única maneira pela qual Deus também fala até nós. Acreditamos nessa voz que nos condena e nos lembra que o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Apesar de ser uma linguagem conhecida, e por mais que nos esforcemos muito, a lei ela não traz a salvação.
Mas ela faz algo muito importante. A lei revela, demonstra que nós precisamos da salvação. Por isso existe um outro tipo de palavra. E eu vou dizer para vocês, por experiência própria, não é uma linguagem que a gente está muito acostumado a ouvir, a falar e a compartilhar. Porque essa linguagem nós só ouvimos através da voz do Espírito Santo. E essa palavra ela se chama Evangelho. É uma palavra que traz boas notícias, que não apresenta exigências, mas apenas promessas. O Evangelho ele rasga as nossas demandas, as nossas listas e substitui por aquilo que Deus já fez por nós. Essa palavra ela não exige, mas concede tudo a nós. É uma boa notícia porque não envolve os nossos esforços, mas fala de tudo aquilo que já foi feito em nosso lugar. Sim, a gente já refletiu sobre essa palavra aqui nos nossos vídeos. Essa palavra é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, cumpriu a lei em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados na cruz. E é por isso, por causa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ele pode dizer agora na sequência, no capítulo 8, dizendo: agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Antes vimos que a lei ela traz demandas. O Evangelho, pelo contrário, ele diz palavras como: você está perdoado, você está salvo, você está reconciliado, você é meu filho e eu te salvei. E essas são palavras que Deus em Cristo, nosso Senhor e Salvador, declama agora, no tempo presente, para você, para cada um de nós. Elas são palavras completas e eternas, palavras pelas quais nós sempre esperamos, mas nós não imaginávamos que poderíamos receber. E eu digo para você, não é uma palavra que também outros, nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, será que não é uma palavra boa para compartilharmos uns com os outros? Sim, a primeira palavra tem a sua função. Precisamos da lei para entender quem nós somos e o que nós não podemos fazer, isto é, nós somos pecadores e não conseguimos salvar a nós mesmos. Mas é por meio da segunda palavra que conhecemos quem nos salva e o quanto Ele nos ama. Então, quando você for abrir o texto bíblico, sempre se pergunte: que palavra é essa? Essa é uma palavra que revela a lei de Deus? Ou é uma palavra que revela a promessa, o Evangelho de Deus? Esse foi o Momento Drops Luterano, aqui da Congregação Concórdia de Moema. E é uma alegria ter você aqui junto conosco. São breves meditações a respeito dos principais temas, assuntos da fé cristã. Hoje nós falamos sobre lei e evangelho. Se você gostou desse vídeo ou de outros vídeos que nós já compartilhamos aqui, se inscreva no canal, compartilhe com alguém especial na sua vida, comente e Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito especial no coração de todos vocês.